Salve galera, começando mais um vídeo. E hoje, como vocês sabem, indo de carro. Por quê? Porque quando eu vou de carro, significa que é o dia que eu saio mais cedo, né? Fechei a porta, então é isso. Provavelmente vai dar umas balançadas e eu vou tentar conversar sem balançar, mas vai ser meio difícil porque diferente da câmerazinha pequena, eu ficava segurando aqui. E o celular, se eu ficar segurando, não vai dar muito certo. Então, eu peço desculpa de antemão, caso você fique com uma vertigem ou alguma coisa assim. Desculpa, cara, não é culpa minha. Mas, hoje, eu inicio os novos formulários lá que eu preciso ajustar, né? Como eu falei ontem, eu terminei de um cliente especificamente, e agora eu parto para mais um cliente, né? Então, são muitos clientes que temos e são muitos formulários que temos que fazer esse ajuste. Nesse outro cliente tem dois tipos de alteração, possivelmente. Nos fluxos que eu fiz, provavelmente só tem uma alteração, mas porque tem uma rota do sistema lá que a gente tem que remover, porque ela não vai existir mais. Então, tem que fazer esse ajuste. Só que eu praticamente não uso essa rota. Então, os clientes que eu mexi não tem tanto problema, digamos assim. Deixa eu arrumar aqui, que vai balançando e vai caindo. Mas hoje é um dia, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo, podemos dizer. Porque o cliente que era urgência, na teoria a gente não vai ter mais essa urgência, né? Então, isso fica um pouco mais tranquilo. Quer dizer, não vamos ter mais a urgência porque a gente já fez a alteração. Então agora é os outros clientes que a gente tem que fazer gradativamente. E aí eu vou dar preferência para os que eu mexi, né? Porque fica mais fácil, porque eu entendo as regras, e aí fica mais fácil de testar. O ruim é quando a gente tem que testar algo que a gente não fez e a gente não sabe qual que é a regra. E alguns dos fluxos que a gente tem que mexer são muito antigos, então teve mudança e não teve documentação de ajuste, né? E aí é um ponto que eu gostaria de falar com vocês. Se você trabalha com um processo de desenvolver sites, sistemas, trabalha com, vamos dizer assim, com fluxos e tudo mais, lembre-se sempre de documentar aquilo que está sendo feito. Mesmo que não seja sua obrigação documentar, porque, por exemplo, no meu ponto de vista, né, eu consigo mexer nos fluxos que eu já mexi, mesmo que eles tenham sofrido alteração. Por quê? Porque eu normalmente vou lá e documento, né, tudo o que fazia o sistema, e quando eu descubro que foi feita uma modificação, eu vou lá e anoto essa modificação. E assim eu consigo ter um histórico ali de tudo que foi feito, né? E como o sistema funciona hoje em dia. Então, para mim é muito prático fazer isso. E outras coisas também, que é tipo, se aonde você trabalhar permitir, comente o código, documente o código, porque isso facilita para você fazer ou outras pessoas fazerem futuras modificações no sistema. Porque muitas vezes a gente faz, e aí tem aquele ponto, né? Fazer um código que você entende significa que pode ser que em um outro momento uma pessoa não vai entender o seu código. Então a gente tem que procurar fazer algo que seja legível e entendível para todas as pessoas. Porque eu acho que é o ponto principal. Você não pode escrever um código que seja só para você, né? Então você tem que fazer algo que seja de fácil entendimento.
Muitas vezes a gente não consegue fazer isso com tanto detalhamento, às vezes regras específicas da empresa, né? Então, por exemplo, na minha empresa que eu trabalho hoje, a gente, o pessoal não gosta que tenha comentário nos códigos de front, né? Às vezes o de back também não, mas vamos dizer assim, comentário no código é só se for uma função ou algo muito específico que não seja fácil de entender, e aí você precisa comentar. Porque é aquele negócio, se você tem que fazer uma função que não é fácil de entender, então comenta. Mas eu, por mim, eu comentava tudo, né? Porque se você pensar assim, chega uma pessoa que nunca mexeu no sistema da empresa, ela vai assustar, porque não tem comentário, não tem coisa. E aí tem outras regrinhas também, por exemplo, nomenclatura de variável, de função, ser em português e não em inglês, e aí vai um pouco contra o padrão, né, que o padrão é em inglês. Então, assim, existem várias nuances que sempre vai ser de acordo com como a empresa determina, né? Então você tem que seguir as regras da empresa. Mas dentro das regras da empresa, você pode desenvolver a sua metodologia, né? Um exemplo, eu gosto de usar muito o Obsidian, que eu já mostrei para vocês aqui no vídeo, tá até aqui no card, dá uma conferida aí. Eu uso o Obsidian praticamente para tudo. Em alguns momentos eu uso o Notion, né? Eu já vou ser assim, em relação a determinar tarefas e tal, eu já usei muito o Trello, né? E se eu não me engano, o Asana também, que tem um Trello embutido e tal. Então eu já usei muito esse recurso, que aí eu crio a task, coloco em qual posição que ela está, se eu determino se ela está em progress, ou se ela está parada, ou se ela está em finalizada, né? Implementada, alguma coisa assim. Mas em alguns casos a gente pode usar outras ferramentas. Em relação à documentação, normalmente o Drive, né, o Google Drive, eu vou lá e faço um doc, ou o próprio Word, né, dependendo se a empresa tiver o pacote Office, e aí a gente faz esse controle, ou eu vou para a linha do Obsidian, ou mesmo do próprio Notion, né? Então eu tenho coisas de Notion, eu tenho coisas do Obsidian. Hoje em dia eu estou tentando meio que equalizar as minhas ferramentas, e aí eu estou padronizando praticamente tudo no Obsidian, né? Mas eu ainda tenho muita coisa no Notion. Praticamente a minha gestão toda era feita no Notion, e eu não consegui transcrever para o Obsidian. E aí o Obsidian eu estou usando mais como metodologia de documentação e estudo. Então, vamos dizer assim, eu estou usando ele para um propósito específico. E aí vai variar, né? Você pode pensar em outras ferramentas também. Não significa que o Notion e o Obsidian tem que ser a ferramenta porque todo mundo usa e tal. Então tem esses pontos aí que eu gosto de deixar bem claro. A melhor ferramenta é aquela a qual você se adapta à situação. Então, por exemplo, em algum momento pode ser que seja o Notion, em algum momento pode ser que seja o Obsidian. Pode. Eu gosto do Obsidian por causa da visualização dele de gráficos, né, que você pode ver a ligação de um documento com o outro, né? Então, por exemplo, quando você fala de alteração, né, documentação de alteração, você tem lá a documentação de um cliente específico, e aí ele fez uma modificação, aí você pode criar um link e falar nova versão, por exemplo, e aí tem o link que vai linkar para a nova versão, ou da nova versão tem um link que vai linkar para a versão antiga, porque assim você consegue achar as versões corretamente, consegue fazer um comparativo do que era antes e como está agora. Então, assim, você tem várias formas de linkar esse. Você pode fazer um link da nova para a velha ou da velha para a nova. E aí
quando você visualizar lá no gráfico, você vai conseguir identificar, né? Então eu acho que é um ponto. Só que, como eu falei, existem diferentes metodologias, diferentes formas de fazer, e tudo é uma questão assim de a melhor forma para você. Então, normalmente, quando você for usar uma documentação, ou você for fazer uma documentação, for fazer anotações de estudo, você tem que olhar o que é bom para você, né? Então, você não precisa fazer o que todo mundo faz, mas você pode fazer algo que seja fácil para a sua identificação, sua metodologia de estudo e por aí vai. Então, assim, qual que é a melhor forma de você ajustar? É a forma com que você consiga entender de forma mais fácil, né? Podemos dizer assim. Então, a melhor metodologia é aquela a qual você está habituado. Então, se você faz anotação, se você faz vamos dizer assim, post-its e tal. Você pode pegar e fazer no caderno. Eu já fiz isso também muitas vezes no caderno. Então, são as formas que você pode utilizar aí. Porém, é aquele negócio. O vídeo já está com 11 minutos e 35. Eu não vou editar especificamente esse vídeo. Então, nós já vamos finalizar o vídeo por aqui. E talvez eu grave algum outro vídeo hoje. Então, é aquele negócio. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like, compartilhe o vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, como eu falei, se inscreva, deixa aquele like e dá aquela moral. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.